Olá, pessoal do Histórias Contadas. Meu nome é Bianca e eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Estava retornando de um final de semana com os meus pais, que na época moravam numa chácara a alguns quilômetros da cidade onde eu morava. Parei no posto de gasolina para abastecer e, na oportunidade, tomar um café e comprar um maço de cigarro. A conveniência desse posto era bastante movimentada, por ser próxima à rodoviária daquela cidadezinha que ficava ainda a uns 100 quilômetros do meu destino. Estava quase chegando na porta quando pude ouvir alguém chamando pelo meu nome. Me virei e pude reconhecer quem me chamara. Era um amigo de infância, que aqui chamarei de Benício. Já fazia pelo menos uns 10 anos que não nos víamos. Nem lembrava a última vez que havia visto ele, mas pude perceber que estava mais maduro. Eu e ele tivemos um casinho na nossa juventude. Coisa passageira, amor de verão, pois foi numa das minhas férias escolares na minha cidade natal. Meio sem jeito, perguntei a ele o que estava fazendo naquela cidade. Ele me respondeu que havia tentado ir visitar seus pais, que residiam ainda em nossa cidade natal, mas que havia perdido o ônibus e que agora estaria procurando um local para pernoitar ali, pois não tinha mais condução aquele horário que o levasse até sua cidade. Perguntei onde ele estava morando, e coincidentemente era na mesma cidade que eu. Claro que ofereci uma carona a ele, que prontamente aceitou. Iniciamos a viagem bem depressa, pois eu não gostava de dirigir à noite por aquelas estradas. A conversa fluiu a respeito de tudo que vivemos em nossa infância. Lembrando dos colegas da nossa época, eu notei que ele estava um pouco desatualizado sobre os acontecimentos, pois me fez perguntas sobre todo mundo, como se vivesse em outro planeta. Mas sabendo como é a correria na cidade grande, que muitas vezes nos impede de manter as conexões com nossas raízes, fui-lhe atualizando de tudo que sabia sobre nossos amigos. Durante a viagem, eu fui a que mais falei. Benício se manteve muito quieto, mas me disse onde trabalhava. Ele havia se formado em engenharia mecânica e trabalhava numa grande estatal. A conversa estava tão agradável que rapidamente chegamos em nossa cidade de destino. Pedi então que ele dissesse seu endereço, que eu iria deixá-lo em casa. Mas ele disse que não queria me incomodar, que já teria o ajudado muito, o levando até a cidade. É claro que eu insisti. Imagina que iria deixar um amigo meu ali naquele ponto de ônibus. Ainda mais que a essa altura já estava de noite, e aquele local era conhecido por ser perigoso. Porém, Benício disse que não precisava mesmo, que ele ficaria bem ali. Diante da negativa dele, cheguei à conclusão que deveria estar casado, ou namorando. Bem, não queria problemas para a sua vida. E expus isso a ele, é claro, que negou com veemência. Disse que nunca havia casado e que não era esse o problema, mas que em outra oportunidade ele me contaria tudo. Percebendo que aquele cabeça dura não me deixaria levá-lo em casa, sugeri ficar com ele no ponto até que o ônibus passasse. E assim nós fizemos. Ainda conversamos por mais uns 20 minutos, até que passou um ônibus que ele dizia servir para ele. O veículo parou para o desembarque de uma passageira e, na oportunidade, Benício embarcou. Antes dele descer do meu carro, nos despedimos com um caloroso abraço, e nisso pude sentir que ele ainda usava o mesmo perfume de antigamente. Eu nunca havia esquecido aquele cheiro. Dirigi até minha casa sentindo aquela fragrância e pensando como o destino havia permitido que nos reencontrássemos depois de tanto tempo. Me indaguei o porquê de não termos trocado o telefone. Seria bom reencontrar aquele amigo novamente. Passadas algumas semanas, meus pais vieram até minha cidade para fazer exames de rotina. E durante a estadia deles em minha casa, acabei comentando que encontrara Benício. Eles se entreolharam e em seguida perguntaram ao mesmo tempo: "Quem você encontrou?" E eu repeti: "Com Benício. Vocês não lembram dele?" Eles se entreolharam novamente e em seguida papai me disse: "Mas esse rapaz faleceu tem uns 2 anos. Achei que você sabia." Eu, incrédula, afirmava que não era possível. Ele havia viajado comigo em meu carro. Havíamos nos abraçado. Falei até que senti seu perfume.
mas meus pais continuaram insistindo. Mamãe lembrou nessa hora que talvez tenha me passado despercebido, pois na época eu estava fora do país cursando meu mestrado. Fui trabalhar com a cabeça nas nuvens. Não parava de pensar no que havia descoberto. Isso não podia ser verdade. E foi nesse momento que lembrei que ele havia comentado sobre onde trabalhava. A ansiedade nem me deixou terminar meu expediente. Saí mais cedo e me dirigi até o escritório central da estatal, onde ele me disse que era funcionário. Chegando lá, me identifiquei como alguém da família e disse que precisava saber onde estaria lotado. A recepcionista gentilmente procurou nos arquivos pelo nome de Benício, mas não localizou, até que pareceu que ela havia achado algo. Sem me dizer nada, dirigiu-se à mesa de sua colega e sussurrou algo em seu ouvido. A moça veio até o computador dela e, com ar curioso, me perguntou se era aquela pessoa mesmo que eu estava procurando. Eu disse que sim, disse sua profissão e dei características físicas dele. Ela virou o monitor para mim e a foto que estava no cadastro era de Benício. A moça então me perguntou se eu não sabia que ele havia falecido há 2 anos. Saí dali sem rumo. Até hoje me pergunto por que ele fez isso. E aguardo o nosso próximo encontro. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.